Muito bem. Então, hoje vamos trabalhar diretamente com a Lei 9.868, que trata do processamento da ADIM e da ADC. Vamos lembrar que existem 3 tipos de ADIM. A ADIM propriamente dita, ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM interventiva, que se refere à possibilidade de intervenção nos estados, quando há o desrespeito de qualquer dos princípios constitucionais sensíveis enumerados lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal, e a ADIM por omissão, quando o legislador infraconstitucional ou o administrador deixa de fazer uma norma, uma lei ou um ato normativo que possibilite o exercício de um direito constitucional. Isso quando a norma constitucional for de eficácia limitada. Bem, vamos tentar esclarecer tudo isso. A Lei 9.868, ela vem dizer como se processa a ação da ADIM e da ADC. No começo, simplesmente repete quem são os legitimados, que nós já aprendemos, estão lá enumerados no artigo 103 da Constituição, e depois vai apresentando alguns detalhes, como, uma vez proposta a ação, não pode haver desistência, não se admite a intervenção de terceiros, porém, admite-se a figura do chamado amicus curiae. Amicus curiae significa amigo da corte. Eu já falei isso anteriormente com vocês, que existem algumas situações em que não adianta entender de lei. Nós temos a Constituição biológica, nós temos a Constituição química, nós temos a Constituição médica, nós temos a Constituição física. Então, há necessidade para se decidir algumas situações de outros conhecimentos que não sejam apenas conhecimento da lei. Por isso, é importante essa participação do amicus curiae, que são pessoas especializadas em outras áreas do conhecimento que podem participar do processo para auxiliar o órgão julgador, no caso o Supremo Tribunal Federal, a decidir aquelas questões. Então, o Supremo Tribunal Federal, o relator, pode solicitar a participação de amicus curiae, pode fazer audiências públicas, pode pedir pareceres de todo gênero, tudo com a finalidade de possibilitar o melhor julgamento possível de uma ADIM ou de uma ADC. Nós já fizemos a distinção da ADIM e da ADC. Na ADIM, o Supremo Tribunal Federal vai dizer se a lei é ou não inconstitucional. Se ela for inconstitucional, essa lei é excluída do ordenamento jurídico. E tem por objeto
tanto leis ou atos normativos primários, federais ou estaduais. A ADC é um pouco diferente. Ela tem por objeto apenas leis ou atos normativos primários federais. A ADC, a verdade, é para confirmar a constitucionalidade de uma lei. Nós estudamos que, por força do controle preventivo de constitucionalidade, a lei entra no nosso ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade. Todavia, essa presunção ela é relativa. Ela pode ser afastada através de métodos de controle de constitucionalidade. Bem, quando a lei entra no ordenamento jurídico com essa presunção de constitucionalidade, presunção relativa, é possível que, através do controle difuso, esta lei venha a ser considerada, caso a caso, inconstitucional. Então, é possível qualquer um daqueles legitimados do artigo 103 entrar com uma ADC como uma espécie de calar a boca do controle difuso. Entra com a ADC, que é controle concentrado, e se na ADC for declarada que aquela lei é constitucional, fica, portanto, afastada qualquer possibilidade de, no controle difuso, fazer-se o controle de constitucionalidade dessa lei. Portanto, vem a ADC de uma maneira geral, com eficácia, não é? Erga omnes, dizer, olha, essa lei é constitucional. Não pode, daí para frente, os juízes ou os tribunais inferiores ao Supremo ficar fazendo o controle difuso de constitucionalidade dessa lei, porque a sua constitucionalidade já teria sido firmada pelo Supremo Tribunal Federal através de uma ADC. Então, a DIN é para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. A ADC é para confirmar a constitucionalidade de uma lei. Para a ADC, nós sabemos também que os legitimados são os mesmos e, da mesma forma que a DIN, não há a possibilidade de existência nem de intervenção de terceiros. Mas há a possibilidade, tal qual na ADIN, da nomeação de amicus curiae e de se produzirem aquelas provas que o Supremo Tribunal Federal entender necessárias para o melhor esclarecimento daquele caso que está sendo objeto de julgamento. Na ADIN, é possível uma medida cautelar. Essa medida cautelar, ela pode suspender a eficácia da lei e, se for o caso, ter novamente eficácia uma lei que tenha sido revogada anteriormente por aquela lei que foi considerada inconstitucional. Na ADC também há essa possibilidade liminar, mas a possibilidade de uma liminar na ADC é a suspensão, não da lei, mas a suspensão
dos processos onde está sendo discutida essa lei. Então, o Supremo Tribunal dá uma liminar no sentido de suspender os processos aonde no controle difuso está sendo discutida a constitucionalidade dessa lei. Uma vez dada essa liminar, o Supremo tem o prazo de 180 dias para julgar a ADC. Caso não julgue, aqueles processos que ficaram suspensos, eles terão a sua continuidade. A Lei 9.868, ela trata também da ADIM por omissão. Daí, a inconstitucionalidade não está numa lei. A inconstitucionalidade está numa falta de lei. Existem alguns direitos ou garantias constitucionais que são, vocês já estudaram isso em Constitucional 1, de eficácia limitada. Nós temos várias espécies de eficácias das normas constitucionais. Eficácia plena, que a pessoa pode exercer o seu direito a partir do próprio texto constitucional. Não depende do legislador infraconstitucional. Eficácia contida, ou também chamada eficácia reduzível, é aquela em que o legislador infraconstitucional pode reduzir o alcance daquela norma constitucional. Mas enquanto o legislador não o fizer, a norma de eficácia contida, ela equivale a uma norma de eficácia plena. Entretanto, existem aquelas normas chamadas de eficácia limitada. Essas normas de eficácia limitada, para terem a sua aplicação plena, elas sim exigem a participação do legislador infraconstitucional. E aí, a omissão do legislador infraconstitucional impede que aquele direito garantido pela Constituição seja exigível. A norma eficácia limitada, sem a intervenção do legislador infraconstitucional, ela é inexigível. Bem, então, para ela tornar-se exigível, há necessidade da norma infraconstitucional. E o legislador infraconstitucional, não a fazendo, acaba por privar as pessoas daquele direito que a Constituição lhes outorgou, só que lhes outorgou através de uma norma de eficácia limitada. Bem, então, a inconstitucionalidade não está na lei, mas está na omissão da lei. Todavia, essa ação ADIM por omissão, ela é pouco eficaz. Pouco eficaz por quê? Porque há uma teoria, felizmente essa teoria está sendo afastada, que o Poder Judiciário é apenas um legislador negativo. Ou seja, ele pode afastar uma lei dizendo-a inconstitucional. Todavia, ele não pode fazer uma lei para suprir a omissão do legislador. Essa é a teoria que trata do judiciário como um legislador negativo. Repito, felizmente essa teoria está sendo afastada. Hoje ela é afastada entre nós através do mandado de injunção
que nós iremos estudar posteriormente. Mas é com base nessa teoria que a ADIM por omissão ainda é pouco eficaz, porque julgada a inconstitucionalidade da omissão, a decisão judiciária apenas se limita a dar ciência ao poder legislativo ou ao órgão que deveria fazer esta lei ou este ato, apenas limita-se a lhe dar ciência. Se, no caso, faltar uma lei federal, o Congresso não fizer, fica por isso mesmo, não é? Por causa dessa teoria que o Poder Judiciário é o legislador negativo. Relativamente a omissões da administração pública, aí a ADIM por omissão ela é mais eficaz. Mais eficaz porque é dado um prazo de 30 dias para que se cumpra ou para que haja o suprimento, não é? Se supra essa omissão. Bem, agora nós vamos começar a tratar da forma de julgamento da ADIM e da ADC. Lá na parte, a partir dos artigos 20, 21, 22 da Lei 9.868, nós iremos verificar que para se instalar uma sessão para julgamento da ADIM e da ADC, há necessidade da participação de, no mínimo, 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é um quórum para iniciar-se uma sessão de julgamento. Todavia, o quórum para se declarar a lei ou ato normativo primário constitucional ou inconstitucional é da chamada maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal. Como o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 membros, é considerada maioria absoluta 6 votos num sentido ou no outro sentido. Portanto, são necessários 6 votos para declarar-se a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo primário. Isso é a maioria absoluta do julgamento da ADIM e da ADC. Também há ali a norma que trata do caráter dúplice da ADIM e da ADC. Ou seja, a procedência de uma equivale à improcedência da outra. Por exemplo, julgada procedente uma ADIM, dizendo que a lei é inconstitucional, isso equivale à improcedência da ADC. Se, porventura, for julgada a ADC e a ADC for considerada improcedente, isso equivale à procedência da ADIM, porque a improcedência da ADC vai dizer que a norma é inconstitucional. Como a improcedência da ADIM
vai dizer que a norma é constitucional. Então, o caráter dúplice da DIN e da ADC está em que a procedência de uma equivale à improcedência da outra. Um fator muito interessante é aquele que diz respeito à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei. Anteriormente, a norma inconstitucional era considerada uma norma natimorta, ou seja, nasceu morta. Então, ela não surtiu nenhum efeito. E era assim que o Supremo Tribunal Federal julgava as ADINs. Se a norma era inconstitucional, ela não surtia efeitos. Ela nasceu morta. Bem, e foi aqui no Paraná, através de uma professora Regina Ferrari, que na sua dissertação de mestrado enfrentou a decisão do Supremo Tribunal Federal e falou: não, a lei, mesmo que seja inconstitucional, ela pode surtir efeitos diante de uma situação relevante. E ela citava alguns casos. Digamos que houve uma adoção de uma criança por uma determinada lei, depois que, se essa lei foi considerada inconstitucional, aí aquela adoção não tinha mais validade. Então, ela destacava algumas situações em que existiam circunstâncias muito relevantes para que não se desse qualquer efeito a uma norma inconstitucional. Muito bem. A professora Regina fazia muitas palestras a esse respeito e até ela dizia brincando: eu sou uma voz que clama no deserto. Por quê? Porque eu estou afirmando uma coisa que contraria uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, essa posição da professora Regina Ferrari acabou prevalecendo. E há lá, nessa lei 9.868, a possibilidade da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Essa modulação requer que haja uma modulação em nome da segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Não é muito fácil fazer essa modulação. Normalmente, a decisão de inconstitucionalidade feita pelo Supremo Tribunal Federal, ela tem eficácia ex tunc, ou seja, desde o começo. A lei não vale nada. A lei está morta desde o começo. Porém, pela modulação, pode-se dizer: não, a lei ela não era nula, ela era anulável, ou seja, ela só não surtirá efeitos a partir da declaração da sua inconstitucionalidade. Ou seja, do seu nascedouro até a declaração de inconstitucionalidade, a lei era válida. Só
deixa de ser válida a partir da sua declaração de inconstitucionalidade. Para que haja a modulação dos efeitos, há necessidade de um quórum especial, ou seja, 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. Notem, para declarar constitucional ou inconstitucional, bastam 6 votos. Para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, há necessidade de, no mínimo, 8 votos. E essa modulação, ela pode ser, ela pode dizer, essa lei só deixou de ter efeitos a partir da data em que foi declarada inconstitucional ou através de qualquer outra data, inclusive para o futuro. Nós temos casos em que uma lei foi declarada inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade só teria efeito 2 anos depois. Eu vou tentar dar alguns exemplos a respeito disso. Existe um município na Bahia que o ACM, Antônio Carlos Magalhães, deu-lhe o nome do seu filho que faleceu, Luiz Eduardo Magalhães. Havia um pequeno distrito de 5.000 habitantes que o ACM resolveu transformar aquele distrito em um grande município, dando-lhe o nome de Luiz Eduardo Magalhães. Em pouco tempo, aquele distrito, que pertencia a um outro município que tinha mais ou menos 10.000 habitantes, aquele distrito chegou a ter 120.000 habitantes. Virou um município modelo, um município ideal para qualquer atividade, com toda a infraestrutura necessária e uma terra até prometida, vamos falar assim, exagerando, para os profissionais liberais. Luiz Eduardo Magalhães virou, então, uma grande atração. Todavia, a lei que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, ela foi declarada inconstitucional. E daí, toda aquela estrutura do município iria desaparecer, porque o município de Luiz Eduardo Magalhães desapareceria, voltaria a ser um distrito daquela cidade da qual ele foi desmembrado. Bem, isso gerou uma perplexidade enorme. O Supremo Tribunal Federal aí entendeu por modular de forma prospectiva os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. E decidiu que aquela inconstitucionalidade só teria eficácia dali a 2 anos. Ou seja, nesse período de 2 anos, o município de Eduardo Magalhães poderia refazer aquela lei que foi considerada inconstitucional, fazendo-a de forma condizente com a Constituição. Isso para salvar o município. Então, essa foi uma chamada modulação prospectiva. Foi declarada inconstitucionalidade, mas ela só teria eficácia dali a 2 anos. Tivemos aqui, em Curitiba, um caso interessantíssimo,
relativamente à nossa orquestra sinfônica, que todos vocês sabem é o orgulho, né, do nosso Estado. Foi declarada a inconstitucionalidade da nomeação de todos os cargos dos músicos da nossa orquestra sinfônica. Portanto, a orquestra sinfônica tinha que deixar de existir, porque todos os músicos que faziam parte, ou 90% dos músicos que dela faziam parte, perderiam o emprego, porque o cargo foi declarado inconstitucional. Da mesma forma, esse caso foi o nosso órgão especial, foi feita a modulação prospectiva dessa declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, dizendo, olha, a eficácia dessa declaração de inconstitucionalidade só acontecerá daqui a 6 meses, a partir daquele julgamento. E foi isso que possibilitou a manutenção da nossa orquestra sinfônica. E nesse período, tudo foi arrumado para que a sinfônica pudesse continuar. Bem, então a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade depende desses fatores, ou seja, pode ser feito em nome da segurança jurídica ou de excepcional interesse social, requerendo, no entanto, uma votação de, no mínimo, 8 membros do Supremo Tribunal Federal. Bem, além da possibilidade do controle de constitucionalidade atingir no todo ou em parte uma lei, nós temos ainda a possibilidade de controle de constitucionalidade não da lei, mas da interpretação da lei. A lei é constitucional, mas o que seria inconstitucional era a sua interpretação. Vocês já estudaram, nós temos várias formas de interpretações. A interpretação gramatical, que é a porta de entrada da interpretação, a interpretação sistemática, a interpretação lógica, a interpretação teleológica, a interpretação histórica, a interpretação alográfica, a interpretação corretiva da lei e a interpretação de direito comparado. Então, uma lei comporta inúmeras interpretações. E nós sabemos aí a diferença de lei e de norma. Lei é o ato do legislativo. Norma é o ato do poder judiciário, que se constitui na interpretação da lei. Então, esse controle de constitucionalidade da interpretação da lei, a gente poderia dizer que é um controle de constitucionalidade da norma, que é a interpretação da lei. Então, note, nesse aspecto, o que se declara inconstitucional é a norma, é a interpretação da lei, de uma determinada norma, por exemplo. A lei, ela é constitucional. Existe também o controle de constitucionalidade da
eficácia da lei. E aí se diz que é uma declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Note, o texto se mantém. O texto se mantém. Mas é feita uma declaração de inconstitucionalidade da sua eficácia. E essa eficácia pode ser uma eficácia temporal ou uma eficácia espacial. Uma eficácia temporal. Vamos lembrar, vocês ainda não têm direito tributário, mas há uma norma em direito tributário chamada de anterioridade, através da qual um tributo criado ou majorado num ano, ele só pode ser cobrado no ano seguinte. Bem, quando foi criado o IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, que depois virou CPMF, mas quando ele foi criado, ele era um imposto, depois virou contribuição. Mas esse imposto foi criado, não sei exatamente a data, mas vamos imaginar, em agosto de um determinado ano. E constou que o IPMF poderia ser cobrado imediatamente a partir da publicação dessa lei. Foi declarada a inconstitucionalidade da eficácia temporal dessa lei, para dizer não. Se ele foi criado em agosto, pelo princípio da anterioridade, ele só pode ser cobrado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Portanto, é inconstitucional a eficácia da lei a partir de novembro, quando a lei foi criada, até o dia 31 de dezembro daquele ano. Então, a lei manteve-se igual, mas ela foi declarada inconstitucional nessa parte que autorizava a cobrança do IPMF já a partir da publicação da lei, por ferir o princípio constitucional da anterioridade. Um exemplo de eficácia espacial, controle de constitucionalidade da eficácia espacial. Novamente, eu tenho que recorrer a um exemplo de direito tributário, mas não é difícil. Bem, o exemplo diz respeito ao IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, que é um imposto federal e, portanto, ele tem um âmbito nacional. Houve o aumento da alíquota desse imposto para o Brasil todo. Porém, a Zona Franca de Manaus, se fosse atingida por esse aumento, sofreria um baque muito grande. Porque vocês sabem que a Zona Franca de Manaus, ela sobrevive através de incentivos tributários, não é? Bem, aí foi feito o controle de constitucionalidade da eficácia espacial dessa lei, dizendo: esse aumento do IPI abrange todo o território nacional, menos a Zona Franca de Manaus. Então, o texto manteve-se íntegro, mas foi feito o controle de constitucionalidade da eficácia
nesse caso, eficácia temporal. Então, nós temos esses dois tipos diferentes de controle de constitucionalidade que não mudam o texto da lei. Primeiro, o controle de constitucionalidade da interpretação. E segundo, o controle de constitucionalidade da eficácia temporal ou espacial da lei. No primeiro caso, se fala, então, em controle de constitucionalidade da interpretação, e no segundo caso, se fala de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Importante ainda nós frisarmos que essa declaração de inconstitucionalidade ela tem eficácia contra todos, ou seja, erga omnes, e tem efeito vinculante. Efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, não vincula o próprio Supremo Tribunal, que pode mais tarde mudar a sua decisão, mas vincula a todos os demais órgãos do Poder Judiciário e os órgãos da administração pública, ou seja, o Executivo, quer no âmbito federal, estadual ou municipal. Então, tem eficácia erga omnes, ou seja, vale para todos, e tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e também aos órgãos federais, federal, estadual ou municipal da administração pública. Quanto à ADIM interventiva, ela tem uma peculiaridade toda especial. A legitimidade para propor a ADIM interventiva não é daqueles enumerados lá no artigo 103 da Constituição Federal. A legitimidade para propor a ADIM interventiva é apenas do Procurador-Geral da República. Só ele pode propor a ADIM interventiva. Ela se constitui, portanto, numa representação do Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Ela visa o quê? Ela visa garantir a observância dos chamados princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles enumerados lá no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Bom, ainda é importante falar sobre a chamada inconstitucionalidade por arrastamento. O que significa dizer? Quando um dispositivo está na dependência de outro, sendo esse outro declarado inconstitucional, aquele dispositivo que estava, então, na dependência desse que foi declarado inconstitucional, também será declarado inconstitucional por arrastamento, mesmo que ele não tenha sido objeto da ADIM. Imaginemos uma norma que trate de uma aposentadoria especial, num artigo, e depois lá nos seus parágrafos vai dizer quais são os requisitos para a pessoa obter essa aposentadoria especial. Ora, declarado inconstitucional o artigo que trata da aposentadoria especial, aqueles parágrafos que falam dos requisitos para obter-se essa aposentadoria
perdem totalmente o sentido. Por isso, aí eles serão considerados inconstitucionais por arrastamento. No nosso próximo bate-papo, nós iremos falar sobre a ADPF, que é uma das 3 ações de controle de constitucionalidade pelo sistema concentrado. Então, até a próxima.